Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida, nós estamos nas dicas para o TRE de São Paulo e hoje a gente vai com mais uma dica de direito administrativo. Vamos falar dos critérios de desempate nas licitações. Então a gente sabe que licitações públicas é o assunto, certamente, que mais é cobrado em questões de concursos da FCC, principalmente em questões para TREs. Então estudar licitação é muito importante. As questões de concursos de licitações públicas, quase todas elas, são fundamentadas no texto da Lei de Licitações e Contratos, a nossa Lei 8666 de 1993. E um dos pontos previstos nessa Lei de Licitações trata dos critérios de desempate. Na verdade, quando a gente fala de licitação pública, a gente sabe que o principal, ou um dos principais, melhor dizendo, princípios aplicáveis às licitações é o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, porque a licitação pública ela deve ser impessoal e eu devo garantir condições iguais, igualdade de condições, claro, uma igualdade que eu digo aqui é uma igualdade dentro das condições da lei a todos os concorrentes. No entanto, a lei de licitações traz no seu próprio texto algumas exceções, algumas situações em que eu terei margens de preferência ou então que eu terei critérios de desempate. E aqui na situação estou falando de uma forma de eu desempatar a licitação. Veja o que diz a Lei de Licitações. O artigo 3º, parágrafo 2º da Lei de Licitações vai dizer que em igualdade de condições. Veja que eu não estou falando aqui das margens de preferência previstas na própria Lei de Licitações, ou então ainda daqueles critérios de preferência previstos na Lei da microempresa, empresa de pequeno porte. Eu estou falando aqui de fato de um critério de desempate que somente vai ser aplicável quando eu tiver uma igualdade de condições, assegurando então a preferência sucessivamente. Se eu quero dizer sucessivamente, quero dizer que tem uma hierarquia nesses critérios. Primeiro eu vou aplicar um para depois poder aplicar o subsequente. Então será garantido sucessivamente a preferência aos bens e serviços, número 1, produzidos no país. Não importa aqui se a empresa é nacional ou estrangeira, o que importa para mim é que o bem seja produzido no país, porque essa é uma forma de eu gerar emprego, de eu gerar renda e de eu gerar o desenvolvimento do país. Voltando para a tela, caso este critério não seja suficiente para eu desempatar a licitação, eu vou empregar o segundo critério, que trata dos bens ou serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Então o caráter da nacionalidade aqui é muito relevante. Avançando, 3. Produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Isso quer dizer que se o 1 não foi suficiente para desempatar, se o 2 também não desempatou, aí eu tento aplicar o 3. Então aqui a questão é se há investimento em pesquisa ou no desenvolvimento de tecnologia dentro do país. O 4 foi incluído recentemente. Esse 4 foi incluído a partir de julho de 2015, que vai nos dizer que será dar preferência aos bens e serviços como critério de desempate, produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou ainda para reabilitado da Previdência Social e que atenda às regras de acessibilidade. Então essa empresa tem que garantir aí uma reserva de cargo para pessoa com deficiência ou então para o reabilitado da Previdência Social e, além disso, deve atender às regras de acessibilidade. Superados esses 4 itens, essas 4 formas de desempatar, eu aplicarei o sorteio previsto no artigo 45, parágrafo 2º. Note que o sorteio ele somente vai ser aplicável quando nenhum dos critérios acima for suficiente para desempatar a licitação. E o sorteio não está previsto no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei de Licitações, está previsto somente lá no artigo 45, parágrafo 2º, que trata dos tipos de licitações públicas. Por isso que quase todas as questões de concursos públicos vão se limitar aos 4 primeiros critérios, que são aqueles do artigo 3º, parágrafo 2º. Então olha na tela, esses 4 primeiros aqui é que são relevantes aí para a aplicação da sua prova. Então vamos ver como que isso pode cair em questão. Veja que aqui eu estou trabalhando numa questão de 2016, uma questão recente, que vai dizer que de acordo com a ordem estabelecida pelo parágrafo 2º, artigo 3º da nossa Lei de Licitações, em igualdade de condições, como critério de desempate, é assegurar a preferência aos bens e serviços
produzidos, dois pontos. Se a gente analisar aqui as alternativas, a gente vai ver que o que a lei, o que a questão está querendo, é qual é o primeiro critério que vai ser aplicável ao desempate. Então vamos lá. A. Produzidos ou prestados por empresas que possuam no mínimo 30% de capital estrangeiro. Em momento nenhum a gente viu esse critério de desempate. B. Ou prestados por empresas brasileiras que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país ou no exterior. A gente viu que o critério de aplicação aqui de pesquisa e desenvolvimento trata dessa aplicação no país e não no exterior, e também esse não seria a primeira forma de eu desempatar, então esse item está incorreto. Produzidos no país, ou seja, dentro do território nacional brasileiro. Aqui é uma questão de lógica. Se a lei fala que o bem ou produto tem que ser produzido no país, obviamente que é dentro do território nacional, dentro do território brasileiro. Então, indo aqui para a letra C, a gente vê que tem aqui uma redundância e que torna este item aqui como correto. D. Por empresas estrangeiras que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. De fato, investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país, seja empresa estrangeira ou nacional, é uma forma de desempatar, mas a gente viu que a letra C vai ser aplicável antes. Dentro de uma relação lógica, eu tenho que ver aqui que a questão vai pegar qual que vai se aplicar primeiro, por isso que a letra D está incorreta. E. Ou produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento de reserva de cargos legal para pessoa com deficiência. A gente sabe que além de comprovar essa reserva legal de cargos para pessoa com deficiência, ela ainda deve atender aos requisitos de acessibilidade. Além disso, deve atender aos requisitos de acessibilidade. No entanto, essa aqui também não seria a primeira forma de desempatar, então por isso que esse item também estaria incorreto, gabarito letra C. Avançando, olha como a FCC também em 2016 cobrou o mesmo assunto em outra prova para tribunal, aqui para analista judiciário do TRF da terceira região. Em uma licitação para bens ou serviços, ocorreu empate entre as propostas. Considere dois pontos. E a gente vai ver aqui que nos 4 itens, a lei traz os 4 critérios de desempate previstos lá no nosso artigo 3º, parágrafo 2º da Lei de Licitações e Contratos. E o que a gente precisa fazer aqui é utilizar a lei de licitações para estabelecer a ordem sucessiva, para a gente estabelecer a ordem de fato da aplicação desses critérios. Então a gente sabe que o primeiro critério é que o bem, o produto, na verdade, ele seja produzido no país. Então a gente teria aqui primeiro o 4, produzido no país. Depois a gente vai ter como segundo critério de desempate que o bem seja produzido ou prestado por empresa brasileira. Então seria o nosso 2. Como terceiro item, a gente teria os produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa ou desenvolvimento de tecnologia no país. Então aqui o item 3. E por fim, o critério mais novo, que foi incluído em julho de 2015, que são os produtos, aqueles que são produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento da reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, além disso, atenda às regras de acessibilidade previstas na legislação. Então, por fim, o item 1. Então, eu tenho aqui 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1, gabarito letra C. E para fechar, eu coloquei agora aqui uma questão de 2015 só para mostrar para vocês como esse assunto cai muito. Eu lembro para vocês que o último critério, o 4º critério lá previsto, foi incluído somente em julho de 2015. Então antes de 2015, ou no começo de 2015, a gente também tinha questões da FCC sobre o mesmo assunto, só que excluíam o item 4 que foi incluído recentemente. Mas indo para a tela, é só a gente lembrar que o primeiro critério é a produção no país, o segundo critério é a produção ou prestação por empresas brasileiras e o terceiro critério é a produção ou prestação de serviços por empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país. O 4º seria a reserva de cargos para pessoas com deficiência ou reabilitados da Previdência Social e que também atenda às regras de acessibilidade. A gente não vai ter a presença desse 4 aqui porque essa questão é um pouquinho mais antiga, mas com isso a gente já mata que o nosso gabarito é a letra A, que reflete exatamente os critérios de desempate. Então é importante a gente ver, eu trouxe aqui 3 questões, só nesse período de 2015 a 2016, todas em concursos de tribunais. Então é muito importante você dominar, fazer uma leitura sobre esses critérios de desempate.
Muito obrigado, se você gostou, clique em curtir no nosso vídeo, deixe o seu comentário e até a nossa próxima dica.